Olá, eu sou a Camila, agente especialista em comunicação institucional. E eu sou o Rafael, agente pesquisador de tecnologias e temáticas contemporâneas aplicadas ao ensino básico. Hoje, a nossa conversa é sobre algo que define o presente e o futuro da educação: a capacidade do professor de se reciclar. Muitas vezes a palavra reciclar parece, à primeira vista, ligada ao descarte. Mas aqui estamos falando de um outro tipo de reciclagem. Aqui renova, reorganiza o que o professor já tem de melhor e acrescenta o novo com propósito. Se reciclar, na educação, é mais sobre reaprender do que sobre substituir. É perceber que o mundo mudou, os alunos mudaram, e por isso, o modo de ensinar também precisa respirar outros ares. E a gente precisa admitir que a escola ainda carrega uma certa resistência ao novo. Muitos professores têm medo de que se atualizar signifique perder a essência. Mas, na verdade, se reciclar é o caminho para preservá-la. Eu costumo dizer que se reciclar é o antídoto do cansaço docente. Porque o que esgota o professor não é a sala de aula, é a repetição vazia, a rotina que não se transforma. Quando ele se permite testar um novo método, explorar uma nova ferramenta, integrar uma tecnologia com sentido pedagógico, o brilho volta. Quando o professor se renova, os alunos percebem, eles sentem que estão diante de alguém vivo, curioso, aberto, e isso desperta neles o mesmo desejo de aprender. Os alunos de hoje não são desinteressados. Eles são desafiados por um mundo que oferece múltiplas formas de aprender. Se a escola ignora essas linguagens, ela se torna invisível. Mas quando a escola se reinventa, quando o professor se recicla, ela volta a ser um espaço de descoberta. É isso. Se reciclar é entender que o aprendizado não cabe mais num único formato. Não é abandonar o quadro, é somar o quadro à tela, ao vídeo, à simulação e à experiência prática. É reconhecer que as ferramentas contemporâneas ampliam o alcance do ensino. E não é sobre fazer tudo diferente, mas sobre fazer o mesmo com um novo olhar. Por exemplo, uma aula de literatura pode ganhar outra dimensão se o professor usa um podcast para explorar interpretações. Uma aula de ciências pode ficar mais rica com um simulador virtual. Uma aula de história pode ganhar vida com visitas virtuais a museus ou entrevistas com pessoas da comunidade. O segredo está na intencionalidade. A tecnologia por si só não engaja ninguém. O que engaja é o propósito que ela carrega. Quando o professor entende o porquê de usar cada ferramenta, ela vira a extensão do seu modo de ensinar. E esse movimento de se reciclar não é apenas técnico, é também emocional. É reencontrar o sentido da própria profissão. Porque quando o professor aprende algo novo, ele se vê de novo como aprendiz. E isso devolve humanidade à relação com os alunos. Os alunos se engajam quando percebem que o professor também está aprendendo. Esse reconhecimento muda a relação. Sai o modelo vertical do quem ensina e quem aprende e entra a ideia do aprender juntos. E olha que interessante, a curiosidade é contagiante. Quando o professor mostra entusiasmo ao usar uma nova metodologia ou ferramenta, a turma responde. E esse engajamento vem não porque a tecnologia é nova, mas porque o professor está presente, inteiro e envolvido. É um engajamento que nasce do exemplo. Os alunos observam, mesmo quando não percebem. E ver um adulto que ainda se desafia, que busca aprender, é um aprendizado silencioso, mas profundo. A gente precisa normalizar o ato de aprender de novo. Por muito tempo, a ideia de se reciclar soou como algo que só acontece quando o professor está defasado. Mas não é isso. Se reciclar é um sinal de vitalidade profissional. É o que mantém os educadores vivos no ofício. E, para isso, a formação continuada é essencial, mas não aquela formação engessada, cheia de slides e teorias distantes da realidade. Falo de formações práticas, colaborativas, em que o professor experimenta e vê resultado na sala de aula. E é aí que a tecnologia entra como catalisadora, porque ela conecta professores, experiências e repertórios. O Estúdio Mia, por exemplo, permite que um educador do sul do país aprenda com outro professor do Nordeste, compartilhando planos de aula, trilhas pedagógicas, adaptações inclusivas e ideias que funcionam de verdade. Essa troca é ouro, porque a gente fala em inovação, mas inovação não é sobre inventar sozinho, é sobre compartilhar. A inteligência coletiva é a base da educação contemporânea. E esse é um ponto que eu acho crucial. A tecnologia não distancia, ela aproxima.
Quando usada com propósito, ela cria comunidade. E quando a escola se vê como parte de uma rede viva de trocas, o processo de se reciclar deixa de ser obrigação e vira prazer. A inteligência artificial, por exemplo, quando aplicada de forma pedagógica, faz o que sempre faltou na educação: devolve tempo. E tempo é o que o professor mais precisa para se atualizar, planejar e refletir. A inteligência artificial não vem para roubar protagonismo, ela vem para dar espaço para o professor pensar com calma. Quando o Estúdio Mia cria um plano de aula em minutos, ele não está substituindo o professor. Está abrindo uma brecha de respiro para que o professor possa se dedicar ao que mais importa: desenhar experiências significativas de aprendizagem. O resultado é visível, a sala de aula ganha vida, o aluno participa mais, faz perguntas, propõe ideias, o professor volta a se encantar com o que faz. O tempo gasto com o que era repetitivo se transforma em tempo de qualidade. E tem algo ainda mais profundo nisso. Se reciclar é um ato de humildade. É reconhecer que o mundo muda mais rápido do que a gente. Mas também é um ato de coragem, porque exige sair do conhecido e se arriscar no novo. E esse risco é bonito, porque ele revela o que há de mais humano no ensino: a vulnerabilidade compartilhada. Quando o professor se permite errar, os alunos aprendem que o erro faz parte do processo. E a sala de aula vira um espaço mais seguro e criativo. Essa é a escola que inspira, a escola que ensina pelo exemplo. A escola onde o professor aprende com os alunos e os alunos aprendem com o professor. Se reciclar é, no fundo, reaprender a dialogar. O diálogo é a base de toda a aprendizagem verdadeira. Sem diálogo, o conhecimento vira monólogo, e monólogo não engaja ninguém. Se reciclar não significa abandonar tudo que já se faz bem. Significa olhar para isso e perguntar: como posso fazer melhor? Como posso tornar mais acessível, mais dinâmico, mais conectado à vida real dos meus alunos? E às vezes, o melhor caminho é a combinação entre o tradicional e o contemporâneo, entre a leitura silenciosa e o debate em grupo, entre o quadro e a tela, ou entre o caderno e o tablet. Não é um ou outro, é o equilíbrio. Quando esse equilíbrio acontece, a aprendizagem se torna viva, porque o aluno vê sentido. O professor se redescobre como mediador, não como transmissor. E essa reciclagem não exige grandes revoluções. Começa com pequenos gestos: testar uma nova dinâmica, explorar uma plataforma, conversar com outros professores sobre práticas diferentes. É assim que o ciclo se alimenta. E o Estúdio Mia nasce exatamente dessa ideia: dar ao professor tempo e liberdade para se reciclar com autonomia. Com a plataforma, ele pode criar, adaptar, experimentar e ver o resultado em tempo real. Cada plano de aula, sequência didática ou trilha pedagógica é uma oportunidade de inovar sem perder o pé na realidade. E o mais inspirador é que essa inovação é feita pelo professor, não pela máquina. A inteligência artificial está ali para apoiar, para organizar, para dar fôlego. Mas quem dá sentido é sempre o educador. E quando a gente entende isso, o medo da tecnologia dá lugar à curiosidade. A inteligência artificial deixa de ser ameaça e vira parceira. Porque, no fim, se reciclar é isso: mudar o olhar sobre o novo. E esse novo não é inimigo, é convite. Convite para repensar a prática, para retomar o prazer de ensinar e para mostrar aos alunos que aprender é, antes de tudo, se transformar. No fim das contas, o maior ganho é dos alunos. Eles aprendem com mais interesse, se engajam com as atividades, enxergam sentido no conteúdo e passam a ver a escola como um lugar que conversa com o tempo em que vivem. O professor também ganha. Ganha tempo, ganha propósito e, acima de tudo, ganha alegria. Porque se reciclar é voltar a se apaixonar pela educação, do jeito que ela é e do jeito que ela pode ser. E é isso que a Revolução das 13 Horas quer inspirar. Professores que não têm medo do novo, alunos que aprendem com prazer e escolas que respiram o presente enquanto constroem o futuro. A inteligência artificial devolve tempo, o professor devolve sentido. E juntos, constroem a escola que o mundo precisa. Se a tecnologia pode te devolver 13 horas na semana, talvez esse seja o momento de usá-las para se reinventar. Para estudar algo novo, testar uma ferramenta, trocar experiências, se permitir aprender de novo. Porque se reciclar não é começar do zero, é dar novo sentido ao que você já faz bem, é transformar rotina em descoberta.
E é isso que a Revolução das 13 Horas propõe. Tempo para respirar, para inovar e para criar uma educação viva, conectada e humana. E essa é a pergunta que fica. O que você faria com 13 horas a mais na sua semana? Obrigada por nos acompanhar em mais um episódio da Revolução das 13 Horas. E até o próximo episódio, onde a gente continua transformando tempo em aprendizado e tecnologia em liberdade para ensinar.